A maioria das pessoas já viveu isso em alguma área da vida. Talvez tenha sido no trabalho, talvez tenha sido em um relacionamento, talvez tenha sido em um projeto, em um negócio, em uma mudança de vida, ou até mesmo em uma caminhada espiritual. Você se esforça, faz tudo o que sabe fazer, investe tempo, energia, dedicação, e no final parece que não existe recompensa. Parece que todo o esforço foi em vão. E é exatamente por isso que a história de Pedro é tão atual, porque ela não fala apenas sobre um pescador que não conseguiu pegar peixes, ela fala sobre todos nós quando chegamos naquele ponto em que começamos a nos perguntar se vale a pena continuar tentando. Quando lemos, Lucas capítulo 5, vemos que Pedro havia passado a noite inteira pescando sem sucesso. E isso é importante porque Pedro não era um iniciante, ele não estava aprendendo a pescar, ele não era alguém sem experiência, Pedro era pescador profissional. Ele conhecia o mar, conhecia as técnicas, conhecia os horários mais favoráveis, conhecia tudo aquilo que precisava conhecer para ter bons resultados. Mesmo assim, naquela noite, nada aconteceu. E aqui existe uma lição muito importante para nós. Muitas vezes acreditamos que conhecimento, esforço e dedicação garantem resultados, mas a vida nos mostra que não é tão simples assim. Existem pessoas extremamente capacitadas que enfrentam períodos difíceis. Existem pessoas que trabalham muito e ainda assim passam por momentos de escassez. Existem pessoas que fazem tudo certo e mesmo assim enfrentam portas fechadas. Isso acontece porque existe uma diferença entre esforço e resultado. Uma das maiores frustrações do ser humano acontece exatamente quando os resultados não correspondem às expectativas, porque nós criamos uma lógica muito simples na nossa mente. Se eu fizer tudo certo, tudo vai dar certo, mas nem sempre funciona dessa forma. Quando essa expectativa é quebrada, surge a frustração, surge a ansiedade, surge a preocupação com o futuro, surge o medo de não conseguir, surge aquela sensação de que estamos ficando para trás enquanto outras pessoas parecem avançar. Eu imagino Pedro naquela manhã, depois de uma noite inteira sem pescar nada. Ele estava lavando as redes. Isso significa que ele já havia encerrado o expediente. Na mente dele, aquele dia já tinha acabado. Ele já havia aceitado o fracasso daquela noite. E é interessante porque muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando algo não dá certo, começamos a concluir que a história terminou. Tomamos uma situação temporária e transformamos em uma conclusão permanente. Pensamos que porque uma porta se fechou, todas as outras portas vão se fechar. Pensamos que porque um projeto não funcionou, nenhum outro projeto vai funcionar. Pensamos que porque algo não aconteceu agora, nunca acontecerá. Mas a história muda completamente quando Jesus entra no barco. Esse detalhe é muito profundo. Jesus entra no barco de Pedro quando as redes estão vazias. Jesus entra quando não existe resultado. Jesus entra quando não existe abundância. Jesus entra quando existe cansaço, frustração e decepção. Isso nos ensina algo extraordinário sobre Deus. Muitas vezes pensamos que Deus só aparece nos momentos de vitória, mas ao longo da Bíblia vemos exatamente o contrário. Deus frequentemente se manifesta nos momentos em que os recursos humanos se esgotam. Ele aparece quando a pessoa chega ao limite das próprias forças, porque é justamente nesse momento que ela está pronta para perceber que existe algo maior acontecendo. Depois de entrar no barco, Jesus faz um pedido aparentemente estranho. Ele pede para Pedro voltar ao mar e lançar as redes novamente. Agora pense comigo, do ponto de vista humano, aquilo não fazia sentido. Pedro tinha acabado de passar a noite inteira tentando. Ele tinha conhecimento, técnica, ele tinha experiência, ele tinha autoridade naquele assunto e agora Jesus estava pedindo que ele tentasse novamente. É aqui que encontramos um dos maiores princípios
espirituais dessa passagem. Muitas vezes o problema não é falta de esforço, o problema é falta de direção. Pedro tinha esforço, Pedro tinha dedicação, Pedro tinha experiência. O que estava faltando naquele momento era uma direção específica. E isso acontece muito na vida das pessoas. Existem pessoas extremamente esforçadas que continuam cansadas porque estão tentando resolver tudo sozinhas. Existem pessoas que trabalham sem parar, mas nunca param para buscar direção. Existem pessoas que estão ocupadas o tempo todo, mas não necessariamente estão caminhando na direção correta. A sociedade moderna valoriza muito a produtividade. O tempo inteiro ouvimos mensagens dizendo para trabalhar mais, produzir mais, fazer mais, correr mais, mas a Bíblia nos mostra que nem sempre a resposta é fazer mais, às vezes a resposta é ouvir melhor. Uma única instrução de Deus pode produzir mais resultado do que anos de esforço sem direção. E é exatamente isso que acontece com Pedro. Ele responde algo extraordinário. Ele diz: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, lançarei as redes. Essa resposta revela uma característica fundamental para quem deseja viver algo novo com Deus. Pedro reconhece a realidade. Ele não finge que a noite foi boa, ele não ignora os fatos, ele admite que tentou e não conseguiu, mas ele também escolhe não permitir que a experiência negativa define sua próxima decisão. Esse é um princípio que muitas pessoas precisam aprender, porque existem pessoas que transformaram uma decepção em identidade, uma porta fechada virou a definição da vida delas, um fracasso virou uma sentença permanente, um erro virou a explicação para tudo. Mas Pedro nos ensina que uma experiência ruim não precisa determinar o nosso futuro. O que aconteceu ontem não precisa controlar o que Deus pode fazer amanhã. E então acontece o milagre, as redes ficam cheias, os peixes aparecem, a provisão chega. Mas eu acredito que o maior milagre dessa história não foi a quantidade de peixes. O maior milagre foi a transformação da perspectiva de Pedro. Porque Deus não estava apenas ensinando Pedro sobre pesca, Deus estava ensinando Pedro sobre dependência. Estava mostrando que existe uma diferença entre confiar apenas na própria capacidade e permitir que Deus participe do processo. Muitas pessoas vivem cansadas porque carregam responsabilidades que nunca deveriam carregar sozinhas. Tentam controlar todas as variáveis, tentam garantir todos os resultados, tentam prever todos os cenários, mas existe um limite para aquilo que o ser humano consegue controlar. E é justamente por isso que a fé é tão importante. A fé não é negar a realidade, a fé não é fingir que os problemas não existem, a fé é reconhecer a realidade sem permitir que ela tenha a palavra final. A fé é continuar caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A fé é acreditar que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja exatamente como Pedro estava naquela manhã, cansado, cansada, frustrado, frustrada, desanimado, desanimada. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem completamente vazias. Talvez hoje você esteja se perguntando se vale a pena continuar tentando. Talvez esteja pensando em desistir de algo que Deus ainda não terminou. Mas existe uma verdade que essa passagem nos ensina. O fato de você não estar vendo resultados hoje não significa que Deus parou de agir. O fato de as redes estarem vazias nesse momento não significa que elas permanecerão vazias para sempre. O fato de a noite não ter sido, ter sido difícil não significa que amanhã não possa ser diferente. Porque quando Jesus entra no barco, tudo muda. Não necessariamente porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque a direção muda. E quando a direção muda, os resultados eventualmente também mudam. Por isso, antes de desistir, faça uma pergunta a si mesmo. Será que o problema é realmente
falta de capacidade ou eu preciso de uma direção diferente? Será que eu estou tentando resolver tudo sozinho, sozinha? Será que eu estou permitindo que as minhas experiências negativas falem mais alto do que aquilo que Deus está tentando me mostrar? Talvez o próximo passo da sua vida não dependa de mais esforço, talvez dependa de mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque a história de Pedro nos mostra que uma única instrução divina foi capaz de transformar uma noite inteira de fracasso em uma das maiores demonstrações de provisão da sua vida. E o mesmo Deus que entrou no barco de Pedro continua entrando em barcos hoje. A pergunta é: você está disposto, disposta a deixá-lo conduzir a direção?